Bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Segunda vila fundada no Brasil, Itanhaém completou em 2017 485 anos. E é sobre os desafios e projetos desta jovem senhora que vamos falar hoje. O Bom Dia Baixada recebe o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Baixada Santista. Uma alegria muito grande poder participar aqui na TV Santa Cecília e, ao mesmo tempo, poder trazer um pouquinho do nosso trabalho lá na cidade de Itanhaém, a capital do Litoral Sul. Nós é que agradecemos a participação e também comigo o advogado e empresário Rogério Conde. Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Prefeito, é um prazer dividir a bancada. Prefeito dinâmico, jovem, e é disso que a gente precisa não só aqui na nossa região, mas como no Brasil todo. E você que está em casa ou está saindo de casa com o seu smartphone pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Prefeito, o senhor foi reeleito com 76,02% dos votos, o que permitiu aí um governo de continuidade. Qual é o balanço que o senhor pode fazer desse primeiro semestre do segundo mandato? Foi um período de planejamento. A gente costuma dizer que na administração moderna você precisa planejar o tempo todo. E os últimos fatos que vêm ocorrendo no país demonstram a necessidade realmente de um governo inovador, com grandes perspectivas para o futuro. Eu tenho a impressão que nós descemos a ladeira e agora é hora de recomeçar, reconstruir. Em Itanhaém, então, foi um período de muitos ajustes, ajuste financeiro, ajuste no quadro de pessoal, nova reorganização dos programas que foram aprovados pela população no nosso primeiro mandato, e agora focando muito a nossa gestão na geração de oportunidade, no crescimento e desenvolvimento da cidade, como o grande potencial do Litoral Sul. A gente se aproximou muito do Vale do Ribeira, já tínhamos um trabalho em conjunto aqui no Condesb, mas Itanhaém realmente tem se organizado para ser protagonista na retomada do crescimento do nosso país. Qual que é a importância de se aproximar do Vale do Ribeira? Eu acredito que Itanhaém, como a maior cidade do Litoral Sul e Vale do Ribeira, ela tem um papel importante na reorganização de diversos assuntos. A gente tem falado muito de turismo, seja no Litoral Sul, mas também no próprio Vale, e o turismo hoje, na minha opinião, é a grande proposta de geração de oportunidade à população. Sem dúvida. A gente percebe ao tempo que o agronegócio ele vai se mecanizando, a indústria se robotizando, e o turismo não. O turismo ele gera emprego, gera serviços. Nós temos gira a economia, né? Gira a economia. Nós temos um grande potencial turístico na cidade de Itanhaém, além das praias. Itanhaém é considerada a Amazônia Paulista, com grande potencial de exploração. E nós temos investido demais em obras de infraestrutura turística, acolhendo bem o nosso turista, o veranista. Tem muitas veranistas que têm lá sua residência, mas ao mesmo tempo gerando oportunidade à nossa população, qualificando, capacitando as pessoas com obras que realmente levantam a autoestima da população. Eu acho que em momento de crise as pessoas precisam acreditar que há solução para o nosso país e, no caso, para a nossa cidade. E é dessa forma que a gente tem trabalhado, numa grande harmonia com a Câmara Municipal, a população, através das entidades civis organizadas, trabalhando lado a lado conosco, e a gente percebe que Itanhaém vive um momento de otimismo com os próximos passos da administração municipal. Esse momento de otimismo, Rogério, quando a gente fala da maior cidade do Litoral Sul, acaba refletindo nos demais municípios, né? Com certeza. Claro. Não, eu fico muito contente de ver o prefeito colocando Itanhaém, se colocando nessa forma, nessa condição de protagonista, porque realmente Itanhaém está se tornando uma cidade polo, como é Santos para as cidades aqui vizinhas, dentro da Baixada, da região metropolitana. Itanhaém também, até pela aproximação com o Vale Tudo, também está se tornando uma cidade polo, e é importante que se enxergue a cidade dessa forma, e como
você mesmo bem disse que faça um planejamento, que exista um planejamento para isso. Então, como é que você, e eu tenho muito interesse em saber disso, porque nós aqui no Bom Dia Baixada, a gente vem debatendo isso constantemente, a questão de enxergar e tomar decisões de forma metropolitana. A gente sabe da importância, eu acho que agora, por esses dias, o aeroporto está sendo privatizado, né? Nós temos até uma empresa local aqui, a Terracom, como sendo uma das empresas do consórcio de maior importância. Esse equipamento é importantíssimo para a questão de você levar desenvolvimento para a região. E tem outros, até pouco tempo atrás se pensava em se criar uma ZPE de metropolitana, poderia ser em Praia Grande, Itanhaém, enfim. Essa forma de enxergar Itanhaém como protagonista, ela está dando condição para que você consiga articular isso, inclusive politicamente, junto ao governo do Estado e aos nossos parlamentares? Sem dúvida. Os olhos do empresário, dos governantes de órgãos superiores aos nossos, já começam a enxergar Itanhaém como uma grande opção de desenvolvimento do Litoral Sul e Vale do Ribeira. A gente costuma dizer que a troca de experiências é importante, os prefeitos acabam se espelhando nos acertos de cada colega. E o aeroporto, sem dúvida alguma, é um grande viés. Eu sempre digo que nós temos o aeroporto metropolitano lá em Itanhaém, já em funcionamento, né, com uma pista adequada para voos comerciais, até para o Fokker 100, né, com uma capacidade já interessante para a economia local. E agora com investimentos importantes. O consórcio está no período daquela gestão compartilhada com o governo do Estado. São 30 dias em que eles trabalharão em conjunto e daqui 30 dias, exatos 30 dias, o consórcio assume já para cumprimento do seu cronograma de investimentos. O consórcio Voa São Paulo. Voa São Paulo. Com ampliação de pista, instrumentalização do aeroporto, que é um investimento importante. Hoje o voo é só no visual. Que permite, inclusive, e dá permissão para a iniciativa privada se interessar ainda mais, né? Exatamente. Ampliações de hangares, de pátio de estacionamento, a mobilidade urbana tranquila. Nós temos uma boa estrada que liga Itanhaém à capital, aqui às cidades do litoral da Baixada Santista, e com a perspectiva do governo do Estado investir na ampliação da Padre Manuel do Nóbrega até a Regis Bittencourt, facilitando o escoamento da produção para o porto, enfim. A gente entende que Itanhaém está preparada para uma zona especial de negócios, preparando e recebendo como intermediário o escoamento para o porto, mas também de apoio à Petrobras, de apoio ao aeroporto, numa grande área de expansão. Obviamente que a gente respeita e até acha importante a questão do aeroporto do Guarujá. Porque não compete, né? A gente precisa deixar claro que não vai haver uma competição, né? Exatamente. Prefeito? A gente precisa entender a vocação de cada lugar, né? Itanhaém não tem trânsito estrangulado, você está meia hora de Santos, 50 minutos de São Paulo, e com perspectiva do governo do Estado de fazerem novos investimentos. Sempre falava-se lá atrás daquela rodovia que ligava São Paulo, aquele bairro de São Paulo, me fugiu o nome agora. É a Parelheiros. Parelheiros, exatamente. E a gente já estuda um novo traçado, então, ligando Itanhaém ao Rodoanel. No futuro próximo, quem sabe com o aeroporto bem movimentado, com alguns voos comerciais, uma nova estrada, desafogando aqui o sistema do porto, né, de Santos, Guarujá, Cubatão. Ligando, então, o Vale do Ribeira, o escoamento lá do sul, com a cidade de São Paulo, a gente entende realmente que Itanhaém pode ser protagonista. Até porque Itanhaém tem áreas com oportunidade para os investidores. Nós temos 600 km² de território na cidade de Itanhaém. Boa parte dele ainda não explorado. Terra barata ainda, né? Se você comparar com... Metro quadrado bem barato. Se comparado, por exemplo, a nossa região aqui, Santos, por exemplo. Né? Aeroporto, né? Mobilidade. Estamos capacitando e qualificando 3 mil pessoas por ano em Itanhaém através do nosso programa Mais Oportunidades. Enfim, como eu disse no início, é planejando e preparando a cidade para ser opção de crescimento aqui no Litoral Sul. E quando a gente fala em boa gestão, a gente sempre diz aqui que a boa gestão é aquela que não planeja apenas pelo tempo de mandato, né? No seu caso, foram 4, serão mais 4, serão 8. E é importante que depois desses 8, venha quem vier, esteja pronto
para dar continuidade, porque essa é a função do bom gestor, né? Claro. Seja ele de qual partido, porque a questão não pode ser partidária, a questão precisa ser com foco na população, não é mesmo? Nós criamos programas importantes em Itanhaém para que realmente seja dado continuidade após o término do nosso trabalho. O programa Cidade Segura, o Morar Bem, o Minha Rua Melhor, que são linhas de trabalho que qualquer gestor não pode fugir depois. Sem dúvida. Porque a população ela se acostumou, ela se aproximou dos programas de governo e com certeza ela cobra. Claro. Nós estamos no início, comecinho do segundo mandato e a população já tem lá cobrado. Olha, vai ampliar o Cidade Segura, o Minha Rua Melhor. Então a gente está naquela fase... Mas isso é uma satisfação para o gestor, claro, né? Para o bom gestor, sim. Sentir que tem essa... resposta. Exato, Essa que a população resposta. Reconhece o trabalho que está sendo feito e procura até aperfeiçoar de alguma forma os projetos que vêm acontecendo. Né? Nós fizemos questão no primeiro mandato de criar um dos programas que foi o Bairro a Bairro, onde a gente levava os programas perto da comunidade de todas as regiões da cidade. Então, demonstrando transparência, proximidade com o morador. E, sem dúvida alguma, aquele que escuta mais acaba errando menos, né? Sem dúvida. Essa foi a nossa intenção. Então... E essa aproximação com a comunidade deve ser a vocação de todo político, né? Porque são eleitos para atender os anseios da população. E permite que o morador seja o grande agente fiscalizador, porque ninguém é melhor do que o morador para fiscalizar o poder público. Exatamente. Nós somos incentivadores da criação das associações de bairros, dos agrupamentos de moradores exatamente para isso, para discutir junto prioridade, governar e escolher prioridade, né, hoje em dia. Né? Sim. E eu sempre costumo dizer que cada um tem a sua prioridade. Né? Você vai num bairro mais distante, a reivindicação é uma, você vai na área mais comercial é outra, e cabe ao gestor fazer tudo o que é importante ao mesmo tempo. Então essa aproximação, você trazer a população para dentro do gabinete, aos finais de semana visitar as feiras livres, as entidades, você acaba escolhendo melhor por onde você começa o seu trabalho. E foi dessa forma que a gente conseguiu êxito no primeiro mandato. Tenho convicção que a ampliação dos nossos programas vão garantir o sucesso da nossa cidade. Sucesso que eu digo é a retomada realmente do crescimento, a geração de oportunidades. A gente sabe que o maior desafio do Brasil é oferecer vagas de emprego para a população, né? Quase 14 milhões de desempregados e na nossa região não é diferente. As pessoas, e tem aí hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou com quase 500 vagas de emprego através de concurso público. Quer dizer, oferecendo oportunidade para quem se capacita, para quem se qualifica, com estabilidade. Nós temos lá em Itanhaém já quase 5 anos completos de mandato, sem atrasar um único dia de salário dos servidores. Isso também é muito importante, né? Que é o servidor que faz a máquina funcionar. O servidor que recebe em dia tem por obrigação prestar um bom serviço à população, atender bem. Aquele que está descontente, infelizmente, ele acaba descontando no empregador. Então a gente garante pagamento em dia, todos os benefícios dos servidores sendo respeitados. Criamos o programa Pró-Servidor, estimulando uma série de benefícios que não existiam na cidade. E a gente hoje pode dizer que o serviço público tem funciona, e funciona com eficiência. Rogério, a gente sempre diz aqui que o resgate da autoestima tem muito a ver com a forma de liderar, né? E a gente vê que Mongaguá, apesar de ser a segunda vila do Brasil, com 485 anos... Itanhaém, desculpa. Ela tá com características de uma cidade muito moderna, né? Ela não foi atingida ela mantém as tradições, porque é importante, né? A gente sempre diz que um povo que não tem memória não tem raiz, né? E quem anda pelas ruas de Itanhaém, quem convive com a população de Itanhaém, sabe que eles têm isso muito preservado, né? Eles dão muita importância. E isso também fomentado pelo poder público, porque a administração faz isso, né? É também bastante importante, né? Não, claro, e reconhece, tanto é que o prefeito teve uma reeleição expressiva, com uma aceitação importante e está avançando de forma convincente para a questão da retomada do desenvolvimento. Eu queria saber se existe por parte do prefeito, como um gestor, como um ator político importante, tem uma afinidade até por questões partidárias com hoje o governador. E, enfim, eu queria saber se de alguma forma isso tem sido
essa interlocução tem sido importante no sentido de trazer desenvolvimento, trazer projetos, mais convênios e tudo, e com os próprios parlamentares locais, porque a gente sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho e, infelizmente, o que sobra, no final das contas, para o município investir na cidade é pouco e acaba existindo uma dependência do governo estadual, principalmente. Eu queria saber como está essa interlocução do prefeito com os demais atores da nossa região. Eu acho que alguns aspectos são importantes, né? Lá em Itanhaém, desde o meu primeiro dia de mandato... O prefeito, só uma coisa, o prefeito é torcedor do Santos também? Sim. Roxo, de cadeirinha. Isso aí, cadeira e cadeirinha. Já ajuda de alguma forma. Mas desde o início do nosso primeiro mandato, eu sempre entendi a importância da articulação política, né? Seja com os representantes regionais, nossos deputados estaduais, federais, governo do estado, governo federal, independente das cores partidárias. Sim. Mas, por outro lado, a gente observa que cada município tem que fazer o dever de casa. Não adianta você ter uma boa interlocução, uma boa aproximação, e na hora de assinar um convênio você está lá negativado, está nos órgãos fiscalizadores cheios de apontamentos, porque eu tenho a impressão que aí o governador, por exemplo, olha e fala, poxa, mas você vai investir determinados... Eu quero ajudar, mas não consigo. Eu não sei se é a transparência, se a obra vai sair do papel. E a gente conhece casos e casos de obras que são... brancos, né? Recursos direcionados a determinados municípios e a obra paralisa, o recurso é perdido. Então aí a gente pode falar com tranquilidade que as coisas acontecem. Além de uma boa articulação, o governador que é santista também, alguns deputados, mas nós somos rápidos, eficientes. A gente, quando leva um projeto para o governo do estado, o governador autorizou, 20, 30 dias nós estamos assinando ordem de serviço em determinada região da cidade e começa a obra no dia seguinte. E já estamos marcando data para o governador inaugurar, para os deputados estarem presentes. E há uma cobrança e uma fiscalização para que esse cronograma seja cumprido, né? Exatamente. Obviamente que um caso ou outro, a gente não é em Itanhaém, em todo lugar, você acaba pegando uma empresa que tem alguma dificuldade, você tem que entrar com processo judicial para reincidir, mas 99% das obras a gente faz com eficiência, com rapidez. E a articulação, respondendo sua pergunta, ela é importantíssima, né? Eu acho que aquela história, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, exato. E eu, desde que assumi o governo, eu acho que tem que sempre ser vista, a gente procura estar lá pegando na mão de todo mundo, mostrando nossos projetos. E que tem 485 anos. E hoje, como você colocou bem, Nathalie, ela é uma senhora moderna. Sim. A gente tem obras de infraestrutura turística que mudaram o cenário da cidade. Fizemos lá uma obra de orla de praia, que o que tem levado de turista, a população da cidade, eu sempre brincava, fim de semana, onde ficava esse povo todo de Itanhaém que a gente não via em lugar nenhum. Hoje eles têm qualidade de vida, família passeando de patins, caminhando na praia, andando de bicicleta, que resulta na movimentação do comércio da cidade, na geração de emprego. O turista é tão gostoso quando você vai para São Paulo, encontra um colega de São Bernardo, de São Caetano, e fala, nossa, sua cidade está bonita, está organizada. E não é só isso. O morador satisfeito, ele é o melhor receptivo para o turista, né? Sem dúvida, né? É o melhor receptivo. É aquilo que você comentou da questão do resgate da autoestima. Exato, exatamente. Eu lembro quando eu era mais garoto, lá em Itanhaém, a nossa turminha lá da juventude, a gente tinha um pouquinho de dor de cotovelo em algumas cidades vizinhas. Falava, não é possível. Acontece tudo em volta da gente e tem naquele ostracismo, uma cidade só com placa de vende-se. E hoje nós mudamos esse cenário. A gente percebe que as pessoas têm Itanhaém como referência. Fala, Itanhaém tem obra importante, tem um governo atuante, um governo transparente, né? Quando a gente vai até a população. Eficiente e rápido, porque geralmente em política as coisas demoram muito, né? Exatamente. A acontecer. Infelizmente. Infelizmente. E 75 pessoas, 20 em Santos, foram presas pela Polícia Federal em uma mega operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de cocaína que usava o Porto de Santos como principal local de saída da droga. A operação foi realizada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. Os policiais cumpriram 190 mandados de busca e apreensão e 120 de prisão preventiva.
28 foram para trabalhadores do Porto de Santos que facilitavam o esquema do tráfico de drogas. Todos os documentos e os presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui no centro de Santos e depois foram para a sede da PF em São Paulo. As investigações tiveram início em agosto do ano passado entre a Polícia Federal e a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas. Foram analisadas 5 apreensões de cocaína entre agosto de 2015 e julho de 2016. 3 no Porto de Santos e 2 na Rússia, que também vinham de Santos. Segundo a Polícia Federal, nesse período, o grupo traficou mais de 6 toneladas de cocaína para a Europa. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. E essas operações precisam continuar. O Porto de Santos não deve ser local de escoamento de droga, e sim de cargas. E voltamos a conversar com o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, e com o advogado e empresário Rogério Conde. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13-98877-9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Aliás, eu quero agradecer a participação pela nossa fanpage e já quero pedir que coloque no ponto uma pergunta que chegou pelo Facebook, por favor. Tá no ponto? É o Luiz Carlos Alves de Santos. A população carece de boa educação, saúde, transporte e segurança. Como a cidade vem atendendo essas expectativas diante da crise? Bom, em Itanhaém, nós inovamos no primeiro mandato na área da educação, lançamos o programa Aprendizado do Futuro, levando a tecnologia para a sala de aula. Os alunos recebem aulas de robótica, tablets para aulas de informática. Todos os professores da rede municipal receberam notebooks para a preparação de uma forma mais eficiente das suas aulas, dos seus programas de aprendizado. E com isso nós já obtivemos uma elevação nos índices do IDEB, demonstrando realmente a importância do investimento na tecnologia para os alunos. Você imagina um aluno da escola rural, né, poder ali interagir com o professor através de um tablet, uma coisa que... E essa é uma estrutura que a gente conhece muito nas escolas particulares, né, Rogério? Não nas escolas públicas. Então lá nós inovamos, estamos ampliando o programa agora com outras atividades também de tecnologia e, sem dúvida, foi aprovado pelos professores, pelos docentes, pelos pais de alunos, os alunos satisfeitos, e a gente pretende ampliar. No transporte público, uma grande novidade, nós tínhamos um contrato de concessão de 20 anos na cidade, vencidos, licitamos, já homologuei a licitação, está em fase de implantação de um novo sistema de transporte na cidade agora também. Moderno, com Wi-Fi, com GPS, com ônibus adaptados, frota nova, novas rotas, também melhorando a qualidade do transporte público na cidade. Uma licitação grande, né, por mais 15 anos, mas onde nós pudemos colocar as regras que achávamos interessantes através de consulta popular também. Isso. Audiências públicas. Audiências públicas, consulta no site da prefeitura, enfim, para que achássemos o melhor formato do transporte público. E em breve estaremos então colocando a frota nova na rua com todos esses benefícios. O cartão de integração, né, bilhete único na cidade de Itanhaém, entre outras. O VLT está nos planos? VLT é uma coisa para o futuro, né? A gente sabe que o governador vem fazendo esse investimento aqui, principalmente em Santos, São Vicente, mas eu acredito que o sistema ainda não, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe ainda não tem condições de alimentar o sistema para um VLT nesse momento em razão do custo operacional. Mas a gente estuda em Itanhaém e vem discutindo já com o governo do estado o BRT. Sim. Para alimentar o sistema do VLT aqui, sim, talvez saindo da Praia Grande, né? Seria um sistema integrado. A gente tem conversado muito sobre a possibilidade de, eventualmente, usar a estrada de ferro, né, que está ali desativada, ou talvez a marginal da rodovia, ganhando tempo na locomoção das pessoas. E Itanhaém que traz diariamente centenas de estudantes, trabalhadores, sim, aqui para Santos, principalmente. O BRT é mais viável financeiramente. Mais viável financeiramente. E seria um sistema que alimentaria o sistema do VLT, né, até em razão do custo da sua instalação. Na saúde pública, a gente conseguiu grandes avanços no meu primeiro mandato, contratação de profissionais que estava muito defasado, investimos demais na saúde preventiva, né? A gente quer que as pessoas fiquem menos doentes, né? O sistema de urgência e emergência com pronto-socorro, UPA, é para aqueles que não tiveram um bom atendimento, sim, na prevenção. Então nós temos equipes completas do programa Saúde da Família, com cobertura de praticamente 100% da cidade, e agora pretendemos inovar também com tecnologia.
para que todos os agentes de saúde possam ter o seu tablet, sistema informatizado, na realização dos exames e consultas domiciliares, ganhando tempo na interlocução com os profissionais, com os médicos, e a gente ganhar celeridade na prevenção, então, de doenças. Além da entrega, talvez no final do mês ou começo do mês que vem, do nosso Hospital Regional Jorge Rosman. O prédio está pronto, sendo equipado. Vamos triplicar a capacidade de atendimento no hospital da cidade de Itanhaém, com 40 leitos de UTI, maternidade, todas as especialidades importantes, e uma coisa que a gente precisa registrar, vai ser o hospital mais moderno, talvez, do estado de São Paulo. Realmente um investimento fantástico do governador, em parceria conosco. 60 milhões de reais só na obra, né? Numa ampliação, a gente sai de um prédio que atendia 92 leitos para 240 leitos, para atender ali o Litoral Sul e um pouquinho da Praia Grande. E certamente um investimento que vai desafogar um sistema que hoje Santos está absorvendo em virtude das crises em algumas outras cidades. Quando a gente tem um hospital modelo, como é, por exemplo, dos estivadores aqui, e um hospital modelo em Itanhaém, a gente consegue diluir essa demanda e oferecer um atendimento mais adequado à população toda, né? E teremos mais um registro também, né? Separando o Vale do Ribeira, né? Que já tem Lapariquera, vai ter um hospital novo em registro, atendendo o Vale, e tem ali no Litoral Sul, e agora com estivadores, eu acredito que realmente a gente tenha um avanço muito grande na questão dos leitos hospitalares aqui na Baixada Santista. Prefeito, Prefeito, quando a gente pensa em grandes obras, em momentos de crise, além da criatividade, muitos gestores têm lançado mão das PPPs, as parcerias público-privadas. Em Itanhaém, isso também acontece? Nós montamos um grupo de trabalho para tratar das 2 primeiras PPPs da história de Itanhaém. Uma delas é de iluminação pública, queremos substituir o nosso parque por iluminação de LED, com aquele sistema moderno de que quando a via não está sendo transitada, ela apaga, ela acende na medida que as pessoas utilizam a via. Essa deve ser a primeira PPP de Itanhaém. Trocar todo o parque, nós temos um parque de cerca de 23 mil pontos de iluminação. Então nós modernizaríamos com recursos já carimbados da cobrança da iluminação pública e ao mesmo tempo traríamos mais eficiência e economicidade também. Sem dúvida. Você traz um sistema moderno de LED, você gasta menos com a iluminação, onde sobra mais recursos para outros investimentos nesse sentido. E a outra, que é uma questão que tem sido discutida por toda a região metropolitana da Baixada Santista, seria talvez uma PPP com relação aos resíduos domiciliares, né? Com lixo, resíduos sólidos. Que é o grande desafio do século, eu acredito, né? É o grande desafio do século. E tem aí, a gente paga muito caro para manter a questão do recolhimento de lixo. A gente recolhe, transborda e encaminha para Mauá todos os dias, carretas e carretas de lixo. Um sistema arcaico, caro e que não traz nada para a cidade, né? Então a gente pretende aí, talvez através de uma PPP, organizar isso tudo, talvez uma usina de incineração ou de compostagem que possa atender ali a região, diminuindo o custo e atendendo a política nacional dos resíduos sólidos. Que precisa ser aplicada. Santos, aliás, aqui, Santos especificamente, e as cidades que são atendidas pelo Sítio das Neves estão com um grande problema nas mãos. É um assunto delicado, é um assunto delicado que eu acho que é importante que a sociedade se aproprie dessa discussão também, porque acaba afetando, né? A gente tem exemplos em grandes metrópoles aí pelo mundo de iniciativas que deram certo, outras nem tanto. Então essa discussão precisa acontecer e você falou muito bem, Nathalie. É o desafio do século, sim. Essa questão de o que fazer e a forma como dar o destino para o lixo é algo que durante muitos anos ainda vai tirar o sono de muitos gestores, porque a gente percebe a dificuldade com relação ao meio ambiente, de como fazer isso, a logística, o custo, e sempre visando, claro, o bem-estar da população. Mas é uma decisão muito difícil de ser tomada e é importante que você traga isso com a sociedade, vá discutindo constantemente para encontrar a melhor solução. É porque disso depende o futuro das próximas gerações, né? A gente tem que pensar num crescimento, acompanhando a tecnologia, mas que ele seja totalmente sustentável. Eu tive a oportunidade, de visitar uma usina em Barcelona. Eu fui com o grupo da Tribuna, que faz aqueles eventos do FICOM e tudo, e a gente foi ver a reestruturação
daquela área toda onde era o antigo porto e tudo isso, e fomos numa usina. Engraçado, você percebe que mesmo em Barcelona, apesar de funcionar, grande parte da população é contra. Eles são contra. Você tem lá uma medição, uma aferição constante do gás, enfim, você reverte gerando energia, tudo, mas existe. Então é muito difícil você lidar na verdade, precisa haver uma conscientização muito forte sobre a necessidade de se pensar de uma maneira sustentável, de como destinar este lixo, para que a população não tenha tanta restrição, porque disso depende a sobrevivência dela mesmo, né? A gente não... A gente já cidades passou da como hora. Santos, por exemplo, que não tem mais área física, né? Você tem a área continental com muita restrição. Você tem uma série, é um problema o que fazer com... E eles têm muito pouco tempo para decidir, porque o Sítio das Neves já teve sua vida útil o fim da sua vida útil decretada. Nós temos mais participação? Pode pôr, por favor. É o Paulo Bonavides de Santos. Parabéns pela excelente gestão em Itanhaém. Trabalho sério com ética e transparência. O Maxwell Rodrigues, que é o apresentador também do Porto e Negócios, parabenizou também o programa e a gestão do senhor, prefeito. Agradecer ao Maxwell, o Paulo, que é um grande amigo, foi professor na faculdade, eu me formei em Santos em 2002 e a gente tem bastante contato, ele é um grande amigo, troca experiências, eu acho que é um grande advogado aqui em Santos também. Verdade. Um abraço a ele. A Célia de Itanhaém fez uma colocação no nosso Facebook, na nossa fanpage, a respeito dos valores do IPTU, prefeito. O que o senhor teria a dizer aos moradores da cidade? O IPTU, a aritmética que é feita, ela decorre de uma lei municipal criada lá atrás, onde é uma soma de um conjunto de informações, né? Metro quadrado, localização do terreno, área construída, e em cima disso é que é feito o cálculo. E a gente eventualmente recebe alguns questionamentos, mas infelizmente... Segue-se a lei. Segue-se a lei e é uma contribuição importante, né? Sim. A gente percebe que vem realizando seus investimentos, cumprindo com seus compromissos, dando a garantia aos contribuintes que o dinheiro está sendo bem aplicado, né? Infelizmente, é a principal receita da cidade de Itanhaém. A gente até, por vezes, acha que todo imposto é complicado de pagar, né? Eles são caros. Mas acho que o importante do gestor é devolver isso em trabalho para a sociedade, que é o que a gente tem procurado fazer na cidade de Itanhaém. Sem dúvida. E falando em IPTU, prefeito, como é que anda o mercado da construção civil lá? Eu tenho conversado, eu atuo bastante na área da construção civil, eu tenho conversado com alguns amigos que percebem que o litoral todo, sul, de certa forma, está aquecendo. E a gente sabe que é um grande gerador de empregos imediatos, né? Como é que está o mercado da construção civil lá em Itanhaém? Eu, coincidentemente, estava conversando com o proprietário do cartório de registro de imóveis e ele me falando realmente que o movimento na cidade está aquecido, a construção está andando bem, mas nós temos planejado agora para o segundo semestre uma reformulação em toda a legislação da construção civil. Queremos aquecer ainda mais o mercado, atrair os investidores para a construção civil, para a construção de prédios na cidade. Claro que de forma ordenada, né? Ela ainda é uma cidade muito plana, né? Exato. Mas, como disse o Rogério, a construção civil é o que fomenta a geração de emprego. É imediato, na Baixada Santista, né? Gera serviço, gera economia local e nós vamos modernizar nossa legislação para atrair novos investidores para construir na cidade de Itanhaém. Como eu disse, ela já é atrativa porque ainda tem terra barata, área de expansão. E com uma legislação moderna, como nós vamos apresentar, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um boom comercial e de construção na cidade de Itanhaém. Chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, e o advogado e empresário Rogério Conde. Hoje falamos sobre os projetos e desafios para esta jovem senhora. Prefeito, a gente teve uma manifestação pelo Facebook, nós falamos do concurso no bloco anterior, perguntando a respeito das inscrições, das vagas. Então, para a gente responder aos nossos telespectadores. As inscrições para ensino médio e superior estão abertas, né? Basta acessar o site da Prefeitura e pegar as orientações para inscrição. Dos demais níveis de escolares já foram encerradas e as provas já foram aplicadas. Estamos aguardando, então,
a divulgação do resultado, prazo para recurso, para iniciarmos a convocação dos aprovados. São cerca de 300 vagas diretas, podendo ser convocados até 2.000 pessoas no período de vigência do concurso. Provavelmente, a gente acredita que boa parte dessas expectativas de 2.000 pessoas, ao longo do prazo do concurso, serão convocadas para irem ingressando no serviço público com estabilidade e auxiliando aí na construção de uma Itanhaém cada dia melhor. Né? Existe uma expectativa para o prazo do começo desse chamamento, da divulgação? Eu não me recordo agora exatamente os dias, mas eu creio que em 30 dias após a aplicação da prova, a VUNESP, inclusive foi a VUNESP, a empresa contratada na cidade de Itanhaém, divulga os resultados, aí iniciam-se os prazos de recurso, depois de convocação, exames médicos, para até o final do ano eu acredito que as pessoas já estão sendo convocadas para se efetivar na Prefeitura de Itanhaém. Começar no ano que vem. Exatamente. Agora ensino médio e ensino superior. As provas devem ser aplicadas em novembro, então o prazo para o começo do ano que vem para a convocação dos aprovados. Prefeito, a gente não pode deixar de falar da questão da segurança, embora a segurança seja uma obrigação do governo do Estado, segurança pública seja uma obrigação do governo do Estado, cada município pode e deve fazer a sua parte, porque tem que garantir a segurança para o seu cidadão. E quando a gente fala de turismo, a gente tem que garantir que o turista vai vir e vai embora com segurança. Nesse sentido, o que Itanhaém tem feito? Itanhaém nós lançamos no primeiro mandato também o Cidade Segura, programa Cidade Segura, onde nós instalamos de forma pioneira na cidade de Itanhaém câmeras de segurança, monitoramento 24 horas nas principais vias da cidade de Itanhaém, que elas já trouxeram resultados fantásticos. Até gosto de exemplificar, um tempo atrás tivemos lá um assalto no centro da cidade de madrugada, aquela gangue da marcha ré, né? Eles ligavam o carro. E antes de sair da cidade, as câmeras acompanharam lá os delinquentes e foram presos, já inibindo, acho que cidade segura é aquela que também traz sensação de segurança. Claro, sem dúvida. Já inibindo essa prática na cidade, então instalamos câmeras de segurança em toda a região central no primeiro momento, já expandimos para 2 regiões comerciais importantes da cidade, a do Belas Artes e a do Suarão, e agora o próximo passo é a fase 3 do programa Minha Cidade Segura, levando até a região do Gaivota, até a região do Jequitibá, do Loti, praticamente fechando a cidade nas entradas e saídas dos trevos com câmeras de segurança. Além disso, estamos estimulando e prestigiando a nossa Guarda Civil Municipal, será armada, já capacitamos, já qualificamos. Passaram por treinamento. Passaram por treinamento, estamos na fase da compra dos armamentos, tá, para fornecer a eles. Estamos concluindo o plano de carreira da Guarda Municipal e abrindo concurso público também para reforço do contingente. Instalamos já uma base de segurança avançada no bairro do Suarão, na antiga estação ferroviária de Itanhaém. A gente tinha uma estação abandonada, né, de responsabilidade da LL. Conseguimos a cessão pela SPU para o município, eu revitalizei e coloquei uma base avançada da Guarda Municipal e que até com um fato curioso e muito produtivo. A própria Guarda está fazendo um programa de capacitação de jovens. Olha que bom. Naquela base, que virou um centro comunitário, na verdade. Vamos trabalhar na troca da iluminação pública, que reflete na segurança do município. Né? Muito. Cidade mais iluminada, ela acaba afastando a ação de criminosos. E eu fiz o maior programa de pavimentação de ruas e infraestrutura da história de Itanhaém, que também facilitou sobremaneira a atividade policial. Eu tenho vários amigos na Polícia Militar, Polícia Civil, e eles nos confidenciavam que em determinados bairros eles não conseguiam entrar com a viatura. Então, com a pavimentação, com nova iluminação, câmeras de segurança, reconhecimento do trabalho da nossa Guarda Civil Municipal, iluminação, a gente acredita que a gente contribui de forma secundária, como é o dever do município, com a segurança do nosso cidadão. Prefeito, o Condesb, depois de conseguir, liderado pelo prefeito de Praia Grande, depois de conseguir uma liberação expressiva de verba para a saúde, né, que foi para as 10 cidades da cidade da Baixada Santista, vê também com uma necessidade urgente a criação de um plano, um raio-x metropolitano da violência, né? Pensar a violência de maneira metropolitana, assim como pensar o turismo, embora não seja de responsabilidade dos municípios. Como é que está essa questão? Como é que Itanhaém entende esse movimento todo a partir do Condesb? Acho que o Condesb tem papel fundamental na articulação e integração dos 9 municípios da Baixada Santista. Acho que o prefeito Mourão, nosso presidente, tem acertado nas pautas que a gente criou,
Nós tivemos a primeira reunião, assim que ele assumiu a presidência, para definir uma pauta enxuta, mas objetiva, de assuntos realmente que venham ao encontro das expectativas da população. E para que saiam do papel, né? Para que saiam do papel. A saúde foi o primeiro deles, né? Reunimos em conjunto 9 prefeitos e já temos a expectativa de recebimento de 120 milhões a mais por ano para a alta complexidade da Baixada Santista. Aí entra leito hospitalar, as cirurgias eletivas, toda aquela dificuldade onde a população cobra de uma forma mais efetiva os gestores. E agora o próximo tópico é exatamente a segurança pública. Em todas as pesquisas de opinião, pesquisas de governo, a gente percebe um crescimento muito grande da insatisfação com a segurança pública, né? Uma sensação de insegurança muito grande. E eu acho que o raio-x da região metropolitana, a integração das ferramentas que cada município tem, elas podem ser fundamental para que a gente possa, além de integrar todo o sistema de segurança pública, mas reivindicar novos investimentos também. Como, por exemplo, no aumento do efetivo. Todos os municípios da Baixada Santista sofrem com um efetivo muito diminuído nos últimos anos. E eu acho que a força dos prefeitos, somados a um grande estudo, porque quando você defende sozinho, você vai lá, né? A força é menor, você balizar, né? Com o estudo, você tem como balizar as ações também de forma mais eficiente. E o poder público trabalha com índices, né? Então você tem que ter um índice regional para que a gente consiga êxito. Mas, acima de tudo, acho que articular as ações também. É câmara de monitoramento, fazer um trabalho conjunto, ninguém vai passar de Peruíbe a Bertioga despercebido numa ação suspeita. O governo do estado tem um programa muito interessante que é o Detecta, né? Exatamente. Por que não trazer o Detecta para todas as cidades da Baixada Santista? Exatamente. Mas aí volta um pouquinho no que a gente falou no início aqui do nosso programa. Priorizar, né? Exato. E é o que o Condesb tem feito esse ano. Quando eu presidi, eu tive a alegria de presidir o Condesb e naquela ocasião nós conseguimos entregar à população o nosso Plano de Desenvolvimento Integrado da Baixada Santista, um plano que rege as principais propostas para os próximos 20 anos. E agora o prefeito Mourão está balizando em cada um desses itens apontados lá no plano a diretriz adequada e os caminhos que a gente tem que buscar de forma rápida e eficiente, para sair do papel, como você falou, Nathalie. Porque senão a população está cansada, né, Rogério, de muita teoria. Eles querem que a prática aconteça. E quando a gente tem a união, é o que a gente sempre fala aqui, falar sozinho tem um som, falar junto é muito mais alto, né? E o Condesb tem um papel importante, sem dúvida, para você pensar e projetar as ações de forma integrada, porque infelizmente nós tivemos aqui na nossa região alguns problemas de comunicação entre os prefeitos, né? A gente não que seja uma crítica, mas a gente tivemos problemas, por exemplo, com a prefeita de Cubatão, que por várias vezes ela acabou não tendo uma empatia com os projetos que eram feitos por questões políticas. Isso acaba atrapalhando. E eu tenho certeza que a gente acompanha agora, a população está enxergando de que unindo forças, as prefeituras conseguem tirar do papel projetos importantes e pensando de forma metropolitana. Acho que precisa acabar com essa, até com um pouco de vaidade, de ver quem é o pai da criança. A gente precisa unir forças para que os projetos realmente... Cubatão está pagando preço, né? Exatamente. Cubatão a gente vê que está pagando preço. E precisa ficar claro que muitas vezes você resolve o seu problema na cidade vizinha. Exato. Seja na saúde, na segurança. Claro. Você tem um bom equipamento no Pacto Regional de Saúde, você fala, bom, então atende na alta complexidade, Mongaguá faz especialidades, Praia Grande cuida das cirurgias eletivas, enfim... Você consegue descentralizar... E a gente cuida da população, né? E acabar de parar de ficar olhando para o próprio umbigo. Se o sistema da cidade vizinha não funcionar, ela acaba atrapalhando o seu sistema. Claro, porque ela sobrecarrega. Então essa consciência é importante. E eu acredito que ela está ocorrendo nesse momento no Condesb. Isso também, até a gente tem um pouco mais de 4 minutos, para a gente encerrar retomando o assunto inicial, que foi o turismo, né? O senhor acredita que a gente consiga construir um roteiro turístico da costa da Mata Atlântica, assim como deseja, por exemplo, o Santos Birô? Eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos um potencial parecido e fantástico aqui na Baixada Santista, né? Seja através do turismo náutico, o turismo de aventura. E acho que eu também já tenho acompanhado o movimento dos secretários municipais trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha um calendário integrado. E eu acho que o caminho é o turismo para a gente, né? É vocação. E tem a Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, ela tem que explorar realmente, trazer o turista
que antigamente ia para o Nordeste, ia para Miami, ia para Orlando. Vem para cá, né? Traz para cá que você vai ser bem acolhido, você vai ser bem recebido. Você não vai parar simplesmente em uma cidade, você vai ter uma rota regional que vai trazer, além de muito conhecimento, nós temos história, né? Aqui é a primeira, segunda cidade mais antiga do Brasil. Dúvida. Estamos trabalhando para preservar os nossos centros históricos, enfim. Eu acho que é muita coisa para ser explorada. E a integração, como nos outros assuntos, ela é fundamental. Acredito, agora nós devemos, nos próximos dias, ter um anúncio do governador, do novo secretário de turismo. Sim. Ele está fazendo uma movimentação, uma oxigenação no governo do estado. E a Baixada Santista tem que estar atenta para manter os investimentos que vêm ocorrendo, mas organizada entre as prefeituras e planejada, para também receber bem o turista, como você colocou, né? Se o turista vier e voltar falando mal, ele não volta mais. Acabou, né? A melhor propaganda ainda é o boca a boca, e eu costumo dizer que se as cidades da Baixada Santista tivessem há uns 6, 7 anos pensado metropolitanamente e enxergado a importância do turismo, talvez a situação de muitas das cidades que hoje estão com escassez de recurso fosse diferente. Eles acabaram de me avisar que eu tenho 1 minuto, então o nosso programa acaba por aqui. Prefeito, muito obrigado. Passou rápido, né? Foi rápido, viu? Eu costumo dizer que a gente precisa de mais 1 hora aqui ao vivo. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para falar claramente e diretamente com a população, porque eu acredito que a informação é a nossa melhor ferramenta. Eu que agradeço a você, ao Rogério, a todos os telespectadores. É uma alegria, como eu disse, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Prestar contas que é fundamental, né? No momento que a gente tem passado, mas dizer à população de Itanhaém que está nos assistindo que mantenha o otimismo. Nós vamos crescer muito, vamos desenvolver nossa cidade e gerar muita oportunidade a toda a população de Itanhaém. Rogério, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco hoje aqui. Obrigado. Foi um prazer participar do programa. É muito bom escutar o prefeito Marco Aurélio falar de Itanhaém com entusiasmo e a gente perceber que realmente as ações não ficam no papel, elas estão acontecendo em benefício da população. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.